Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Olha, o assunto hoje é legal, hein? Tenho certeza que você que está na academia, principalmente esse vídeo é voltado para as mulheres, é o público feminino. Eu vou deixar o público masculino de lado hoje e eu vou fazer um vídeo só para eles. Mas você que está fazendo academia, está se esforçando, está daquela forma como a gente já sabe, suando bastante, tomando whey protein, se alimentando e não está vendo resultado, esse vídeo é para você, porque eu vou falar sobre um anabolizante muito importante que é a oxandrolona. É isso mesmo, a oxandrolona. A oxandrolona é um anabolizante que você vai notar a diferença. A partir de agora, a academia não vai ser a mesma para você. Você vai ter outro resultado, tá bom? Desde já, eu peço que você me auxilie aí, adicionando o canal, né? Se inscrevendo. Se puder, dê um like e se puder compartilhar e ativar o sininho das notificações, eu vou te agradecer, porque nós precisamos disso, tá? O YouTube pede que a gente faça isso. E eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Então, sem demoras, vamos já ao assunto. Olha, nós vamos falar sobre a oxandrolona. A oxandrolona é um anabolizante sensacional para ser usado em mulher, isso mesmo. Por que ela é boa para ser usada em mulher? Porque normalmente a oxandrolona, apesar de ser um derivado da testosterona, ela não vai te masculinizar. Ela não vai te deixar com a voz rouca, não vai deixar nascer pelo no teu corpo. E olha, vai ser sensacional, vai ser tudo de bom. Então nós vamos começar falando o que é a oxandrolona. Conforme eu disse, é um derivado semissintético, tá? É um esteroide, mas não é testosterona. Então, a oxandrolona, apesar de derivado da testosterona, não é a testosterona. Então, o resultado vai ser muito bacana, tá bom? E para que ele serve? Ele serve justamente para fazer o anabolismo, para fazer você ganhar massa muscular que você não vinha ganhando mesmo com todo o esforço físico que você tem feito. Principalmente para aquelas mulheres que têm assim pouca massa muscular, que têm dificuldade de ganhar massa muscular, principalmente no glúteo, na coxa, que não tem muita força física e que vê que todo o esforço, apesar de se alimentar, apesar de tomar o whey protein, não está vendo resultado. Com a oxandrolona você vai ver esse resultado. Bom, antes da gente falar do uso da oxandrolona, eu quero falar de alguns cuidados que nós devemos ter. Primeiro, ele deve ser prescrito por um médico, tá? Tem que ser prescrito por um médico. Pode ser nutrólogo, pode ser o endócrino, o médico desportista, mas tem que ser descrito por um médico. Por quê? Ele vai te pedir alguns exames antes, ver como é que está teu nível de colesterol, ver se o teu fígado está funcionando bem, se o teu rim está funcionando bem. Então, isso são cuidados, tá bom? E antes de falarmos do uso também, eu vou falar da contraindicação. Então, ele não é indicado para mulheres grávidas ou mulheres que estão amamentando, ou então que estejam com doenças ligadas a isso que eu falei, né? Fígado, rim, enfim. Tem alguns cuidados que devem ser tomados, mas geralmente o uso dele é bem tranquilo e normalmente a gente vê só coisa boa, só resultado bom, tá? Quando ele é acompanhado de forma adequada, se só vê alegria, só tem alegria, tá? E como usar, né? A forma de usar, no meu conceito, eu prefiro o uso único diário, uma vez só por dia. E de preferência no horário da manhã, tá? No horário da manhã, você não vai ter insônia, não vai ter nenhum tipo de problema, porque como ele é um derivado da testosterona, ele é um derivado semissintético da testosterona, você teria um pouco mais de dificuldade de dormir, você fica um pouco mais, vamos dizer assim, com mais força, com mais disposição, e isso não é legal de se ter à noite. A noite é para a gente repousar, tá bom?
Então o modo de usar uma vez ao dia, e eu não quero falar da dosagem, de propósito. Por que eu não quero falar da dosagem? Para evitar o que eu tenho notado de pacientes fazendo overdose e também pacientes se medicando e seguindo aquela coisinha que a gente já sabe que existe em academia, daquela venda indiscriminada de medicamentos. Só que esse aí, normalmente a gente manda manipular, tá? Na hora que o médico dá ordem para manipulação, dá prescrição, ele inclusive coloca ali um código internacional de doença, vamos dizer assim. A farmácia de manipulação exige isso, tá bom? Mas eu quero que você me acesse lá nos comentários e converse comigo a respeito de dosagem, tá? Como que funciona a oxandrolona? Bom, a oxandrolona ela é um anabolizante. Como ela é um anabolizante, ela vai fazer teu músculo duplicar, crescer. E a principal forma de ação da oxandrolona é aumentando a produção de duas proteínas musculares, que é a actina e a miosina. Essas duas proteínas elas são importantes principalmente na contração muscular. Então, como para você fazer o exercício físico você tem que contrair a musculatura, ele vai te facilitar muito isso. E quando você contrai a musculatura e está fazendo um esforço físico, você está aumentando automaticamente, forçando o teu músculo a se multiplicar, tá? Também é importante notar que esse produto, a oxandrolona, ele tem também o poder de não deixar teu músculo se destruir ou ter lesão muscular séria depois do esforço físico. Então ele impede a destruição muscular após o esforço físico. Vale lembrar também que o uso do produto por si só não vai resolver. Então, se você não está disposto a entrar para a academia, se você não está disposta a fazer uma musculação séria, acompanhar aquilo ali que teu professor de educação física, teu personal está fazendo, não adianta tomar o medicamento, tá bom? Outra coisa, ele tem que ser acompanhado também de uma dieta específica. Então, vamos entender, ele pode aumentar teu apetite, mas nesse caso aí, você tem que se concentrar no uso de proteínas, tá bom? Então, a tua alimentação ela tem que ser balanceada mais com proteínas, então você tem que consumir carne, frango, peixe, ovo, etc. E não esquecer aquele vídeo que nós fazemos, você vai lá no card que tem o vídeo do Whey Protein. O Whey Protein é muito importante, tá? Eu já falei sobre ele, não vou voltar de novo ao assunto, mas ele também é importante para auxiliar. Então, a oxandrolona, ela vai te dar um resultado fantástico, tá? Agora, antes da gente usar, qual a contraindicação? A contraindicação, né? Eu estou falando de mulher. Não estar grávida e não estar amamentando. Essas são as duas principais. Mas nós vamos também lembrar que, como o médico te pediu o exame, ele vai ver se o teu fígado está funcionando bem, se não tem problema de fígado, se não tem problema de rim, vai ver teu colesterol, tua glicose, tudo isso é importante, tá? A oxandrolona, além de te fazer crescer, de ser anabolizante, ela também tem o poder de queimar gordura, é isso mesmo, tá? A gente nota que a pessoa vai perdendo massa gordurosa e ganhando massa muscular. Só tem um detalhe, a oxandrolona ela é específica para fazer você aumentar glúteo, coxa, onde você quiser, mas mantendo você com aspecto bastante feminino. Então você não vai ter aquela rouquidão na voz, você não vai engrossar a voz, então ela não vai atingir muito corda vocal, tá bom? Ela também não vai fazer nascer pelos, tá? O que pode ter vamos dizer assim, de efeito colateral? Às vezes a gente pode ter o surgimento de acne, isso para pessoas predispostas, é um número pequeno de pessoas que apresentam isso, e pode haver também, em alguns casos, uma alteração no fluxo menstrual, tá? Que pode ser muito bem controlado, desde que você esteja acompanhando com o médico. Mas normalmente a gente vê que as mulheres ficam muito bem usando
a oxandrolona, desde que seja mantido aquele prazo ali. Qual o tempo de uso? Tá, a gente pode usar 12 semanas, ou seja, 3 meses seguidos, tá? Esse é o recomendado. E aí a gente faz um intervalo, naquele intervalo a gente aproveita para pedir alguns exames e tal, tá? Mas se eu tiver que prolongar um pouco mais, 4 meses, até 5 meses eu já vi o uso de forma tranquila, sem problemas, tá? Então esse período é importante para a gente ver como é que tá as tuas medidas, como é que tá o teu perfil lipídico, ver naqueles exames ali de laboratório simples se está tudo ok, para a gente poder continuar numa outra etapa. O que acontece quando eu paro com a oxandrolona? Eu diminuo de tamanho? A musculatura diminui um pouco? Sim, diminui um pouco. Por quê? Porque não vai ter o edema. Todo esforço muscular é acompanhado de edema, de inchaço. Então, no início, você tem um inchaço da musculatura. Depois, a musculatura começa, sim, a aumentar para valer. Mas já no primeiro mês, você nota que sua musculatura está crescendo. Então, naquele período que você parou, você pode até ter um pouco de diminuição de peso, mas o músculo está ali, ele não diminuiu, pelo contrário, ele já está multiplicado. E quando você voltar ao novo ciclo, você vai ver que você vai partir para uma etapa já superior àquela que você parou. Então, você vai sim ganhar músculo de verdade, você vai mudar teu corpo de verdade, vai ficar muito bacana, muito bonita, muito feminina, e não vai, com certeza, mostrar só músculo para as pessoas, tá? Porque a gente tem que entender aqui as categorias que a gente está lidando. Porque você é um atleta, você que está na academia, você é um atleta. Só que o teu atletismo, no caso aí da mulher que eu estou falando, nós estamos mais voltados para uma categoria wellness, aquela mulher que é forte, que ela tem corpo e tal, mas ela tem ainda um tecido adiposo, tem um tecido gorduroso, ou seja, ela mantém ainda aquele corpo bem mais feminino, tá? No caso do fisiculturismo, onde a atleta ela busca mais mostrar a massa muscular dela, tanto o homem quanto a mulher, então o oxandrolona não é muito indicado para esses casos, tá bom? É mais indicado para essa outra categoria, que é a mulher ganhar massa muscular, mas manter o corpo ainda mostrando, vamos dizer assim, né, aquela capa de gordura, né, aquela camada de tecido adiposo, então ela fica bastante feminina, tá? Eu acredito que eu tenha falado o suficiente, tá bom? Mas de qualquer forma, se ficou alguma dúvida, inclusive da dosagem e tal, você vai entrar aí nos contatos, falar comigo, e eu tenho certeza que o resultado você vai gostar muito. Tenho certeza que você vai falar, agora eu realmente tô do jeito que eu queria, tá bom? Para você que ficou, meu muito obrigado, até o próximo vídeo e aquele abraço.